10h05, né? Já Isso. estamos aí com um contingente, muitas pessoas, né? O tema hoje nós vamos falar de inventário, é um tema muito bom, né? Não se liga diretamente a muitos dos nossos clientes, diretos das pessoas jurídicas, mas influi absolutamente em todas as nossas relações cíveis, nas relações empresariais, na situação de recuperação de crédito, né? Então nós vamos receber todos aqui com um bom dia, muito alegre, como sempre, de muita gratidão de estar na presença de todo mundo, né? Nessa data especial, cada dia se faz mais inusitado, histórico, né? Estamos todos em casa, né? Um dia desse, o escritório está hoje com uma ou duas pessoas num plantão, fazendo-se algumas reformazinhas lá, estamos aproveitando, mas vamos romper isso aí, vamos com fé, né? O judiciário parado aqui, cremos que estava falando com o Omar aqui agora, na próxima segunda o processo eletrônico deve voltar, né? E vamos seguir firmes aqui. Bom, o tema inventário eu acho absolutamente interessante, necessário, né? Como eu disse, por mais que às vezes não pareça, a gente se depara a todo o tempo com essa transição, vamos dizer, interposta pela morte, pelo inventário. Eu gosto de fazer alguém com o microfone. Eu acho que é o Mascarenhas. Mascarenhas. Tá aparecendo lá no... Nossa, agora melhorou. Eu ativei o mudo dele aqui. Ah, tá. Então, gente, como eu estava falando, o inventário eu gosto de fazer um paralelo da pessoa física com a jurídica. Muito brevemente, para nós termos essa visão sobre o inventário. Toda personalidade jurídica, né, ela, durante a sua passagem em vida ou exercício, ela praticará atos, vivenciará fatos e protagonizará negócios jurídicos. E com o seu fim, né, com arrefecer dessa personalidade jurídica, nós teremos então a necessidade de equalização de toda essa situação, né? Uma pessoa física natural, né, ao falecer, ela pode deixar muitos débitos, muitos créditos, muitos direitos pendentes, ativos e passivos, a serem realizados. Então, há uma necessidade de ter aí uma personalidade formal, transitória, de um espólio para solução, para dissolução, vamos chamar assim, e liquidação de toda essa relação humana de personalidade desenvolvida anteriormente. E eu gosto de trazer esse paralelo para a pessoa jurídica, que quando a gente falou aqui no nosso último seminário de dissolução societária, entre aspas, estávamos aqui falando de um inventário, né? Bem entre aspas, né, gente? Do inventário aí da pessoa jurídica, que deixou atos, fatos, bens, situações todas a serem resolvidas. E vou deixar para os nossos colegas aqui muita coisa pitoresca, muita curiosidade para a gente ver, para a gente tratar, né? Das relações, por exemplo, o que vem a acontecer em um devedor, pessoa jurídica que for um empresário individual e vier a falecer, numa pessoa jurídica que o seu administrador vier a faltar, ou um avalista, uma pessoa que mantém uma relação contratual de solidariedade ou não, ou débito direto, venha também a falecer.
E se o seu inventário já tiver terminado, não houver como habilitar mais diretamente no inventário, haverá o que fazer, né? Então, são várias situações aí pitorescas que a gente tem para discutir, para tratar e, obviamente, muitas outras mais que vocês vão trazer, né? No escritório, com nossos clientes, é muito contínua a situação envolvendo o inventário, né? Temos o Dr. Omar, o Igor, são muito especializados nisso aí, né? Mas aqui nós vamos fazer uma passagem prática muito interessante e vamos lá para a gente alcançar muita coisa para tratar hoje. Não sei se Omar ou Jefferson, quem Bacana. vai... Tô ouvindo. Hoje eu vou fazer as vezes da Priscila, que a Priscila está finalizando uma due diligência grande que né, nós estamos no caminho aí. Então, eu vou fazer essa intermediação entre os colegas, com as participações, claro. E só relembrando a todos que nosso seminário, como de costume, está sendo gravado, né? Nós estamos avançando no CPC, com boas discussões, práticas, sempre muito relacionada aos setores aos quais nós estamos atuando, sempre trazendo esse contorno, esse encarte. E vamos contar com a explanação mais diante, né, mais à frente do Dr. Igor Mascarenhas, Dr. Omar, mas contamos com todas as interferências. Caso queiram, possam intervir pelo áudio, pelo chat, estamos acompanhando aqui, tá? Um bom dia a todos, vamos seguir aqui com o nosso seminário, né? Dr. Omar pode dar sequência, qualquer coisa eu estou aqui para o auxílio e para as informações. Ótimo, muito obrigado, Jefferson. Bom dia a todos novamente. Sejam bem-vindos para essa nossa conversa. E aí, lembrando que é uma conversa, estamos entre colegas, então o objetivo aqui é conversarmos um pouquinho sobre o CPC, mas, obviamente, precisamos seguir a estrutura do procedimento, fazer uma passagem pela estrutura do procedimento, esse procedimento especial, que é o procedimento de inventário e partilha. Bom, antes de mais nada, todos nós sabemos que... Você pode projetar, Jefferson, por favor? Estou com Claro, projeto um probleminha técnico aqui, o meu PowerPoint não está aparecendo para me fazer a projeção. Obrigado, Jefferson. Sem problema algum. Então, como todos sabemos, a morte, ela provoca a abertura da sucessão e a imediata e automática transmissão do patrimônio do falecido para os herdeiros. Então, no exato instante da morte, artigo 1784 do Código Civil, é aberta a sucessão e, nesse mesmo momento, de forma automática, independentemente da prática de qualquer ato, o patrimônio, todos os bens, né, aquela universalidade de bens, direitos e obrigações que integrava o patrimônio do falecido, é automaticamente transferida para o patrimônio dos sucessores. E o procedimento de inventário, e essa transmissão, ela vai ser organizada e formalizada através de um procedimento especial, que é o procedimento especial de inventário e partilha. Estamos cansados de saber disso. Então, o procedimento especial de inventário e partilha, ele tem como objetivo organizar e formalizar essa transmissão de bens, direitos e obrigações do patrimônio do falecido para o patrimônio dos sucessores. Lembrando que, no nosso ordenamento jurídico, os direitos, os bens, eles não ficam nem um segundo sem titular. É o que chamamos de princípio da Cesane. Então, no exato momento da morte, o patrimônio é transferido. Mas como organizar isso? Isso vai ser feito através do procedimento de inventário e partilha. O procedimento de inventário, então, através dele, identificaremos quem é o autor da herança, identificaremos qual é o patrimônio, quais bens, direitos e obrigações compõem o patrimônio deixado por ele, identificaremos quem são os sucessores, quem vai ser chamado a participar dessa sucessão, será feito o pagamento
das dívidas, e, obviamente, será identificado o quinhão, será especificado o quinhão de cada sucessor, o que cada sucessor vai receber. Então, esse é o objetivo do procedimento especial de inventário e partilha. Algumas considerações. Primeiro, inventário negativo. É uma construção jurisprudencial. O que é o inventário negativo? É uma providência tomada para formalizar a inexistência de bens a partilhar. Ou seja, a pessoa faleceu, não deixou bens, não deixou nenhuma obrigação a cumprir, então, a princípio, não seria necessário fazer o inventário, porque não há bens a distribuir. Mas, em muitas situações, vai ser interessante, vai ser importante comprovar ou demonstrar que o inventário não foi realizado porque não havia bens. Por exemplo, artigo 1523 do Código Civil, as causas suspensivas para o casamento. Todos sabemos que as causas suspensivas, elas não impedem o casamento, elas não invalidam o casamento, mas elas produzem, mas a inobservância delas produz, leva, né, impõe uma sanção de outra natureza, que é a imposição do regime da separação obrigatória. Uma destas causas suspensivas, prevista no 1523, inciso 1, se a pessoa se a pessoa é viúva e pretende se casar sem ter feito o inventário do cônjuge falecido e dado aos herdeiros do cônjuge falecido o que lhes é de direito. Isso é uma causa suspensiva. Se a pessoa quiser se casar, ela pode? Sim, pode. O casamento será válido. Entretanto, esse casamento será necessariamente regido pelo regime da separação obrigatória de bens. E se a pessoa faleceu, o cônjuge faleceu, não havia bens, se casaram muito novos, não havia bens a partilhar. E aí? Então não vou fazer o inventário. Não, é importante fazer o que chamamos de inventário negativo. O patrimônio o procedimento é instaurado e aí, então, é feita a afirmação de que não havia bens e é pedido ao juiz que homologue, então, né, por sentença, o inventário negativo. A partir daí, você tem um documento demonstrando que foi feito, sim, um inventário, mas que não havia bens a partilhar. E aí, isso resolve o problema. Tá? Uma construção jurisprudencial, doutrinária e jurisprudencial, que é muito útil em várias situações. Uma outra consideração, o inventário extrajudicial. A partir em 2007, que positivou no nosso ordenamento a possibilidade de realização do inventário pela via administrativa, através da lavratura de uma escritura pública de inventário e partilha junto ao cartório de notas. Tá? Essa lei era de 2007, mas com a entrada em vigor do novo CPC, o novo CPC passou a tratar expressamente dessa possibilidade, no artigo 610. Obviamente, o legislador ele exige alguns requisitos para a realização do inventário extrajudicial. São dois requisitos, basicamente. O consenso, é preciso que os interessados, os sucessores, estejam em consenso, e também é indispensável a inexistência de testamento, na verdade são três, né? Inexistência de testamento, consenso dos sucessores quanto à partilha e a inexistência de sucessor incapaz. Preenchidos esses três requisitos, inexistência de testamento, inexistência de sucessor incapaz e consenso quanto à partilha, o inventário pode ser realizado pela via administrativa, escritura pública de inventário e partilha junto ao cartório de notas. O inventário extrajudicial, pessoal, ele é disciplinado
pela Resolução 35 de 2007 do CNJ. Então, existe essa resolução, ela trata não apenas do inventário extrajudicial, mas também da separação, divórcio, rompimento de união estável extrajudicial. E o Código de Normas, pensando aqui no estado de Minas Gerais, o Código de Normas, ele também vai disciplinar. Ele praticamente repete o Código de Normas, né, provimento conjunto provimento conjunto 93 de 2020, antes era a resolução 260, 2020 ela foi alterada, né, ela foi substituída pelo provimento 93, ele praticamente repete o que determina a resolução 35 do CNJ. Okay? E aqui, pessoal, uma questão interessante que nós vamos falar com um pouco mais de calma adiante. Em muitas situações, nós lidamos com isso aqui no escritório diariamente, por exemplo, diante da necessidade de propositura de uma ação judicial para a recuperação de um crédito, uma ação de cobrança, né? Temos muitas dessas ações aqui, às vezes é necessário identificar, né, tem-se a notícia de que o dever... Mas parece que perdeu a conexão um pouquinho. Enquanto isso, deixa só, enquanto ele volta... Está me ouvindo? Omar, travou. Está me ouvindo? Eu ia aproveitar e falar um pouquinho dessa questão do inventário administrativo via cartório, que é necessário que se faça, antes da instauração junto ao cartório, a parte do ITCD junto à Secretaria Estadual de Fazenda. Em Minas Gerais, você tem que... Você pode abrir o inventário para nomear um inventariante no cartório, mas o procedimento é só depois que você tem a CND do ITCD, né, que é onde que dá mais, dependendo do patrimônio, do tipo de patrimônio, onde que vai dar mais trabalho. E essa certidão, essa finalização que vai ser transmitida para o cartório, que será feita o espelho dela na escritura pública de inventário e partilha. Então, tem algumas particularidades aí, imóveis, se é em Belo Horizonte, o simples fato de você lançá-lo aqui, jogar o índice cadastral, a prefeitura já faz uma avaliação. Se for no interior, existe outro tipo de avaliação. Se existe imóveis em outro estado, por exemplo, a Bahia, eles não entendem que, diferentemente de Minas Gerais, lá primeiro você entra com um inventário no cartório para depois você ir para o inventário na Secretaria de Fazenda daquele estado. Então, existe uma discrepância, principalmente nesses casos que tem imóveis em vários estados ou outros bens em outros estados, que são complicadores que, à medida que vai surgindo, a gente vai, junto com a Secretaria de Fazenda desse estado, daqui a gente vai lidando para resolver essa questão. E o cartório, ele é vamos dizer assim, o guardião de tudo. Ele que vai determinar, verificar se está sendo feito, se está sendo feito corretamente, essa parte aí do imposto que reverterá na transmissão. Isso, ótimo, Mascarenhas. Obrigado aí por me salvar aqui, a conexão caiu. Bom, então, retomando aqui, pessoal, né, feitas essas observações aí sobre o ITCD também, no inventário extrajudicial, uma questão que eu queria destacar para vocês, eu já disse que o inventário extrajudicial ele vai ser regulado pela Resolução 35 do CNJ, e essa resolução, né, ela traz algumas questões importantes. Por exemplo, não sei em que ponto eu caí, mas nós lidamos diariamente aqui no escritório com a necessidade de propositura de uma ação de recuperação de crédito, uma ação de cobrança. E aí está tudo pronto, mas chega a notícia de que o devedor faleceu. E aí, ele faleceu, então vamos habilitar no inventário. Cadê o inventário? Existe inventário? Como é que eu faço para saber isso? O inventário judicial é tranquilo, certidão de feitos ajuizados, eu identifico, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso,
qual é o foro competente para a propositura do inventário, peço uma certidão de feitos ajuizados e resolvido. Se o inventário foi instaurado, aparece na certidão, se não foi, não aparece. Mas e o extrajudicial? Como é que eu faço? Bom, a própria Resolução 35, lá no artigo 10, ela prevê que os estados eles teriam o prazo de 180 dias para organizar isso, né, para criar... Houve essa intercorrência novamente, mas nós temos vários casos para poder expor. Voltou. Você voltou nesse ponto. Depois eu quero até dividir, Omar, aproveitando, okay, alguns casos aqui que, claro, você está dando a praticidade para o negócio, né? Porque todo mundo pensa, faleceu, é uma pessoa física, é só aquela estrutura de bens, não tem afetação em canto nenhum, isso não interfere em nada, e como é que fica ações de cobrança, como é que fica empresa, como é que fica contrato social, como é que fica vida pós-pessoa, né? Além daquela pessoa natural, né? Pode continuar, por favor, Omar. Então, o artigo 10 da resolução, ele determina que o Estado ele tem que organizar uma estrutura, providenciar uma estrutura capaz de permitir as buscas, e aí preferencialmente de forma gratuita, sem ônus para o interessado. E isso atualmente é feito através do SENSEC, né? sensec.org.br. Então, lá conseguimos fazer a busca e se houver um inventário extrajudicial, ele vai aparecer, ele vai constar lá. Então, isso é muito importante também para a propositura destas ações. Então, para sabermos como proceder, se já existe inventário, se não existe, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Tá? Prazo para o ajuizamento, para a instauração do procedimento. O artigo 611 do CPC de 2015 passou a prever o prazo de 2 meses. Então, prazo de 2 meses contado a partir da abertura da sucessão, a partir da morte, para a instauração do procedimento. O interessante é que esse prazo é um prazo impróprio, ou seja, a pessoa já faleceu, minha mãe faleceu tem 6 meses, eu vi que o prazo é de 2 meses, e aí, não posso mais propor instaurar o inventário? Pode sim, o prazo é impróprio. Agora, um detalhe, há uma súmula, né, já antiga do STF, a 542, prevendo, observem aí, não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário, ou seja, o prazo é impróprio, ele não impede a instauração do inventário, mas o Estado pode fixar uma multa pela não observância deste prazo. No Estado de Minas Gerais, salvo engano, ainda não há previsão desta multa. Tá? No Estado de Minas Gerais, o que temos é uma questão relacionada ao ITCD, o doutor Igor Mascarenhas vai mencionar isso posteriormente, mas nós temos aí a observância de um prazo para desconto, um prazo para incidência de multa, mas questões relacionadas ao ITCD. Okay? Você pode passar, Jefferson, por favor? Foro competente para a instauração do procedimento de inventário e partilha. O artigo 1785 do Código Civil, ele prevê que a sucessão ela vai ser aberta no local do último domicílio do falecido. Não interessa onde ele morreu. O que interessa é o domicílio dele, onde o falecido era domiciliado. Ainda que ele tenha falecido no exterior, no estrangeiro, o inventário, o foro competente para a instauração do inventário judicial é o foro do domicílio do sujeito. E essa regra, né, ela é confirmada aí pelo artigo 48 do Código de Processo Civil. Uma questão interessante, e se eu quiser fazer, se eu preencher os requisitos e decidir fazer o inventário extrajudicial? Tá? O artigo 1º da resolução 35 do CNJ, repetido pelo provimento conjunto 93, aqui do TJMG,
ele prevê que para a lavratura das escrituras públicas não há necessidade de se observar as regras de competência para o inventário judicial. Portanto, não há necessidade de se observar para o inventário extrajudicial, não há necessidade de se observar esta regra de competência. É preciso escolher o cartório de notas onde a escritura vai ser lavrada. Ok? E aí, ainda nos termos do artigo 48 do CPC, a competência para o inventário, ela atrai a competência para as ações correlatas, para a partilha, para a arrecadação, para o questionamento da partilha e etc. E atrai também a competência para todas as ações que o espólio for réu. Então, o foro competente para o inventário é também o foro competente para as ações correlatas e para as ações em que o espólio for réu. E aí, obviamente, feita a partilha e encerrado o inventário, essa atração de competência se extingue e, a partir daí, se for necessário fazer uma cobrança em relação aos herdeiros, aí deveremos observar as regras gerais de competência. Ok? Oi, Jefferson. Tem uma pergunta no chat aí, viu? Isso, eu vou fazer essa interferência, porque eu disponibilizei aqui ao pessoal, caso queiram fazer intervenção direta pelo áudio, né, ou então levantando a mão, e tem uma pergunta aqui da doutora Michele. Gostaria apenas de saber qual a necessidade de fazer um inventário negativo. Sei que você falou de algumas situações quanto à questão do casamento, né, principalmente, mas, por favor, só na resposta. Isso, Michele. O inventário negativo é interessante quando precisamos demonstrar que houve, que a providência foi tomada, mas que não havia bens a inventariar. E porque, em alguns momentos, o ordenamento jurídico ele exige a realização do inventário, ou ele faz menção à necessidade de se realizar o inventário, como nas causas suspensivas para o casamento. Tá? Então, nessas situações, é interessante fazer o inventário negativo para documentar que a providência foi tomada, mas que não havia bens a inventariar. Ok? Uma outra consideração aqui, em relação à competência, ao foro, uma alteração que o CPC de 2015 trouxe. O juiz ele tem o dever de resolver todas as questões de direito relacionadas ao inventário, a não ser que estas questões dependam de outras provas além da prova documental. Se isso acontecer, se esta questão de direito exigir uma prova além da documental, o juiz do inventário vai remeter aquela questão para as vias ordinárias. O detalhe aqui o CPC de 73 fazia menção a questões de alta indagação. Isso gerava uma discussão interminável na doutrina e na jurisprudência. O que é uma questão de alta indagação? O de 2015 retirou essa expressão e manteve apenas a questão da prova documental. Portanto, hoje, se é possível fazer a prova documental, o juiz do inventário decide a questão. Se não é possível, se há a exigência de outras provas, como, por exemplo, oitiva de testemunhas, realização de perícia, aí, então, o juiz remete para as vias ordinárias. Um possível efeito dessa remessa para as vias ordinárias. Artigo 628 do CPC. O juiz ele pode, dependendo da situação, suspender o inventário. Ele pode suspender o inventário até que esta questão seja resolvida. Ok? Quanto à legitimidade para requerer o inventário. Quem tem legitimidade para requerer o inventário? Nos termos do artigo 615, quem estiver na posse dos bens pode requerer a instauração do inventário. Mas, além deles,
o artigo 616 prevê uma legitimidade concorrente, ele vai indicar outras pessoas que também podem requerer a instauração do inventário, ainda que não estejam na posse dos bens. E o interessante aqui é observar que o CPC de 2015, ele incluiu expressamente a figura do companheiro. O de 73 fazia menção apenas ao cônjuge. O CPC de 2015, atualizando, trazendo uma atualização, passou a fazer menção expressa ao companheiro como legitimado. Você adianta, por favor, Jefferson? Isso. Então, observado o prazo, né, feito o requerimento por quem tem legitimidade, o primeiro passo será a nomeação do inventariante, né? Um dos primeiros passos será a nomeação do inventariante. E aí, quem é o inventariante? O inventariante é a pessoa responsável por organizar o inventário, por administrar os bens que compõem o espólio. E quem vai ser nomeado inventariante? Quem vai assumir esta função? Okay? O CPC de 2015, seguindo o que determinava o de 73, ele indica uma ordem preferencial. Ele indica uma ordem preferencial no artigo 617. Então, que ordem preferencial é essa? Primeiro, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, não havendo o herdeiro que se achar na posse ou administração dos bens, não havendo será nomeado qualquer herdeiro, não havendo, poderá ser nomeado um herdeiro menor por seu representante legal, enfim, existe uma ordem. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que esta ordem ela precisa ser observada pelo juiz, mas que ele, havendo fundamentação, poderia ou pode alterar esta ordem. Recentemente, né, um inventário distribuído aí tem uns 15 dias, isso aconteceu. Nós temos uma única herdeira, havia um testamento, a falecida não deixou descendentes, não deixou ascendentes, não deixou cônjuge sobrevivente, então em testamento ela nomeou uma herdeira. Mas essa herdeira é uma irmã, e essa irmã ela tem 98 anos, está perfeitamente lúcida, consegue andar, tudo bonitinho. Mas 98 anos, obviamente, os encargos que decorrem do exercício da inventariança vão sobrecarregar demais essa pessoa, principalmente nesses tempos de pandemia. Essa pessoa precisa ficar, né, em casa. Então, pedimos ao juiz que alterasse e nomeasse uma outra pessoa como inventariante, e, obviamente, foi deferido. O artigo 618 ele vai indicar os deveres do inventariante, e aí, dentre estes deveres, nós temos a representação ativa e passiva do espólio. O inventariante é quem representa, né, vamos falar sobre isso lá no artigo 75 do CPC também, o inventariante é quem representa o espólio, né, ativa e passivamente. Ele é o inventariante que administra os bens, e nos termos do 619, o inventariante também, com a autorização judicial e a concordância dos interessados, ele também pode praticar outros atos, como vender bens, alienar bens, mas sempre com autorização judicial e com a concordância dos outros interessados, ou dos interessados. Nomeado o inventariante, ele precisa apresentar as primeiras declarações. As primeiras declarações consistem em uma petição, um documento, através do qual serão apresentadas as informações sobre aquele inventário. Será identificado o autor da herança, serão identificados os sucessores, serão identificados os bens, serão identificadas as dívidas. Essa é a ideia, fazer realmente um levantamento de toda a situação. E, eventualmente, se o inventariante omitir algum bem,
se algum bem não constar das primeiras declarações e após o inventariante declarar que encerrou as declarações, que não há mais informações, não há mais bens a apresentar, é possível, falaremos depois um pouco, arguir a sonegação. Qualquer um dos interessados, nos termos do 621, poderá arguir a sonegação, ou seja, poderá arguir a ausência daquele bem, né, a omissão daquele bem. O inventariante, obviamente, ele precisa zelar pelo espólio, e se a administração dele for contrária aos interesses do espólio, ele pode ser removido. As causas para essa remoção estão indicadas no artigo 622 do Código de Processo Civil de 2002. Então, se ele não prestar as primeiras declarações no prazo legal, se ele não der andamento ao inventário e por aí vai. Então, ele pode ser removido. Um detalhe interessante aqui. Como é que se dá essa remoção? A remoção, ela pode ser requerida por qualquer interessado e pelo Ministério Público. E agora, o CPC de 2015 passou a determinar expressamente que a remoção ela pode ser feita de ofício pelo juiz. Havia uma discussão em relação a isso, o CPC de 2015 acabou com a discussão e passou a determinar que pode ser feito de ofício. Oi, Jefferson. Mas não é só porque, nessa circunstância, para gerar exatamente o diálogo, né? Que o inventariante ele assume a questão de representação, como você muito bem pontuou, mas eventuais ações que serão buscadas aqui em desfavor, né, dos bens do falecido e tudo, não é contra o inventariante, né? Vale talvez deixar essa menção, porque nós temos recuperações de crédito, tem situações de defesas, e aí é contra o espólio. E o espólio será representado por essa figura, né? E aí nós vamos seguir, e a gente consegue seguir facilmente em cima dessa estrutura criada em que ele representa, né? Só uma interferência mesmo para gerar esse diálogo, Omar. Isso, ótimo, Jefferson. Então, é exatamente isso. Daqui a pouco, quando falarmos do pagamento das dívidas, vamos frisar isso. A parte é o espólio. Quem tem legitimidade é o espólio. E o espólio vai ser representado pelo inventariante. Então, aí uma novidade do CPC de 2015, tá? O inventariante pode ser removido de ofício pelo juiz. Tá? E interessante também, esse requerimento, ele instaura um incidente e a decisão que remove, que julga procedente aí esse pedido e remove o inventariante, ela é passível de agravo, ela pode ser impugnada através de agravo. Há uma consideração importante aí, o recurso cabível é o agravo para a decisão que remove o inventariante. Se adianta, por favor, Jefferson. Ótimo. Aqui, pessoal, a figura do administrador provisório. Essa figura é extremamente importante, embora poucos saibam da existência dela, poucos deem importância a ela. Quem não convive diariamente com as questões relacionadas a inventário, direito das sucessões, acaba não dando importância ao administrador provisório, mas é uma figura, é um instituto de extrema importância. Quem é o administrador provisório? Percebam, necessariamente haverá um lapso temporal entre a abertura da sucessão, a morte, e a nomeação do inventariante, a assinatura do termo de compromisso, a nomeação do inventariante. E aí, durante esse lapso temporal, como é que ficam os bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido? Lá nos termos do artigo 613 do CPC, que repete a regra do 1797 do Código Civil, quanto não for nomeado o inventariante,
o espólio fica sob a administração de uma figura chamada de administrador provisório. Administrador provisório. E quem é esse administrador provisório? Quem é essa figura chamada de administrador provisório? O artigo 1797 do Código Civil, ele vai trazer um rol, ele vai identificar quem são essas pessoas. Então, primeira pessoa indicada, o cônjuge ou companheiro, porque o legislador presume que, se a pessoa falecida era casada, o cônjuge sobrevivente é que vai ficar na posse dos bens, dos direitos deixados. Se não houver cônjuge, não houver companheiro, o herdeiro que estiver na posse e administração, se não houver o testamenteiro, se não houver uma pessoa da confiança do juiz. Tá? Então, essa aí é a figura do administrador provisório. Enquanto não for nomeado inventariante, o espólio fica sob a administração do administrador provisório. E observem, nos termos do 614, uma das atribuições do administrador provisório, qual é? Representar ativa e passivamente o espólio. Então, enquanto não houver inventariante nomeado, quem representa ativa e passivamente o espólio é o administrador provisório. E por que isso é importante? Por que eu estou destacando isso? Uma situação que vivenciamos o tempo todo aqui no escritório. Vamos propor uma ação de recuperação de crédito, uma ação de cobrança. E aí recebemos a notícia de que o devedor faleceu. Ótimo, vamos identificar o inventário e habilitar o crédito no inventário. O artigo 642 do CPC, ele prevê expressamente que, antes da partilha, os credores do espólio poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Então, isso vai instaurar um incidente, que vai tramitar aí em apartado. Os interessados, os sucessores, vão ser intimados a vão se manifestar, e, havendo a concordância, o juiz, então, irá declarar habilitado o crédito e vai separar bens do espólio capazes de satisfazer aquele crédito. Esses bens vão ser expropriados, vão ser vendidos, e o crédito vai ser satisfeito. Tranquilo? E se não houver concordância dos interessados, dos sucessores? Aí o juiz, então, remete a questão para as vias ordinárias. O credor vai ter que exigir a satisfação do seu crédito em ação própria, em ação específica, né, através das vias ordinárias. Tá? Ótimo, Omar, mas e se a minha dívida ainda não for exigível? Minha dívida ainda não venceu, não está vencida, não é exigível. É possível também, artigo 644, fazer a habilitação. E é possível fazer a habilitação. Entretanto, ela vai a uma peculiaridade, porque o juiz vai determinar apenas a separação de bens necessários ou suficiente para satisfazer aquele crédito, mas não vai ser necessariamente pago naquele momento. Então, as dívidas líquidas e certas. O que nos interessa aqui, o detalhe aqui e se ainda não houver inventário? Fiz a busca, não localizei nem inventário judicial, nem inventário extrajudicial. Tá. E aí é claro que, só antes de falar dessa questão, se o inventário já tiver sido concluído com a partilha já foi feita, seja judicial, seja extrajudicial. Aí, então, muda tudo. A providência não será mais tomada em face do espólio. Agora, a providência será direcionada aos herdeiros, a cada um deles, e cada um deles vai responder de forma proporcional ao quinhão recebido. Então, se a partilha já tiver sido feita,
aquela universalidade indivisível de bens que compõem o espólio já vai ter sido fracionada, cada herdeiro já recebeu o que lhe cabe, né, o que lhe é de direito, e aí cada herdeiro vai responder proporcionalmente a esse quinhão. Mas e se o inventário não foi nem instaurado ainda? Não foi feito inventário extrajudicial, não há instauração de inventário judicial. Aí, olha só, pessoal, o artigo 1997 do Código Civil, ele prevê que, enquanto não for efetivada a partilha, o espólio responde pelo cumprimento das obrigações deixadas pelo falecido. Então, é o espólio que responde, não são os herdeiros, é o espólio. Enquanto não houver a partilha, quem responde é o espólio. Nos termos do artigo 75 do CPC, o inventariante representa o espólio. Mas não havendo inventariante, como é que fica? Lembram do administrador provisório? A ação de cobrança não vai ser possível fazer a habilitação porque não há inventário. É claro que os credores do falecido podem instaurar o inventário, tá? Eles são um dos legitimados, e assim habilitar o crédito. Mas isso vai ser muito mais complicado. Então, é muito mais simples propor a ação de cobrança. Eu vou propor a ação de cobrança contra quem? Contra o espólio. Tá? E o espólio vai ser representado por quem? Pelo inventariante? Não, porque não há. Ele vai ser representado pelo administrador provisório. E nos termos do 1997, a princípio, quem é o administrador provisório? O cônjuge sobrevivente. Então, havendo o cônjuge sobrevivente, a ação vai ser proposta contra o espólio, representado pelo cônjuge sobrevivente, que é o administrador provisório, até a nomeação do inventariante. Tá? Nós tivemos aqui, então, até, você pode adiantar, só um minutinho, Jefferson, você pode adiantar, por favor, uma decisão recente, esse entendimento já é tranquilo no STJ, uma decisão recente aí do STJ, né, relativamente recente, de 2018, confirmando isso. Observe, na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. Então, a ação vai ser proposta contra o espólio, representado pela pessoa do administrador provisório. Quem vai ser citado vai ser o cônjuge, o administrador provisório. Nós temos uma ação aqui, uma adjudicação compulsória, em que isso foi importante também. O cliente tem uma promessa de compra e venda de um loteamento, e essa promessa não foi cumprida, ele fez o pagamento, entrou em contato para celebrar a escritura pública e, por diversas razões, os promitentes vendedores se recusaram, tá? E alegaram que uma... Omar, você perdeu a conexão novamente? Eu vou fazer uma interferência aqui. Quando você voltar, aí você dá sequência. Ok. Voltou. Pode ser? Voltou? Já voltou. Quer continuar? Okay. Omar, Deixa desliga a câmera, então, que às vezes evita essa travada. Tá. Vamos ver. Se travar novamente, eu desligo aqui. Tá travando um pouco, está indo bem, né? Assim dá para a gente segurar. Mas, Omar, eu queria só acrescentar também, eu até já tinha levantado a mão aqui, com o intuito exatamente disso, né? Nós temos aqui com a doutora Laísa, o doutor Fábio, questões de IDPJs, a gente tem até discutido muito isso, doutora Miriam também, em relação, às vezes, a umas dívidas que são inicialmente concluídas por pessoas jurídicas, né? E com assinaturas aí de avais dos seus sócios, normalmente, e acaba que depois esses sócios, por questões peculiares de cada caso, acaba se esvaindo um patrimônio daqui, mudando para uma outra empresa, passa a ser sócio de uma e desfazer da outra, e aí acontece o falecimento. Quando vai apurar em alguns casos, né, acontece que o patrimônio está focado em uma personalidade exclusiva e aquela que está devedora não tem patrimônio a solver, e aí a gente tem tido bom sucesso com boas técnicas jurídicas aqui para constituir a IDPJ, né, construir a IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e aí formando um grupo,
e às vezes até atingindo essa pessoa que faleceu, que normalmente é o mentor de toda aquela história. E aí acontece às vezes esse caso. Ok, mas ele faleceu e não tem inventário. Como fazer? Né? Então, esse é um caminho aí que nós também temos construído com esta ideia do administrador provisório, ideia não técnica, né? Do administrador provisório, ou então na situação do espólio do quinhão, caso tenha recebido o valor aí da sua herança, né? Impacta, invade no direito empresarial, direito de crédito, direito bancário, então tem tudo a ver realmente, né? Obrigado aí pela interferência. Isso, e o que eu estava mencionando para vocês era essa ação de adjudicação compulsória. Então, o promitente vendedor não cumpriu, alegando que um dos proprietários havia falecido, né? O proprietário era uma pessoa jurídica e uma pessoa natural. A pessoa natural havia falecido. E como era um loteamento antigo, eles não tinham interesse em fazer o inventário por questões de imposto, eles não iam fazer o inventário. Até aconselharam ao cliente que propusesse uma ação de uso capião para resolver o problema. Mas seguimos pela adjudicação compulsória na pessoa do administrador provisório, do cônjuge sobrevivente. Então, seguimos esse caminho aí. Você pode adiantar, por favor, Jefferson? Uma outra questão interessante também relacionada a esse ponto, até estávamos discutindo isso na sexta-feira, na segunda-feira, com a doutora Jéssica, o doutor Igor Maciel. Nós tivemos um caso aqui de uma ação judicial já tramitando e o devedor, então, havia faleceu durante o trâmite da ação, e não havia inventário, ainda não havia inventário, não havia perspectiva de instauração do inventário, mas um dos herdeiros se apresentou para fazer o pagamento. Ele queria negociar, negociou e quis fazer o pagamento, né? E aí? Né? Então, pensamos em usar nessas regras do direito das sucessões, direito das obrigações, e fazermos um instrumento de pagamento com subrogação. Ele, sendo um terceiro, faria o pagamento, o nosso cliente receberia o pagamento e subrogaria os direitos para ele. E aí, quando for instaurado o inventário, ele vai discutir isso no inventário, ele vai habilitar esse crédito no inventário e vai discutir essa questão com os outros herdeiros. Você pode adiantar, por favor, Jefferson? Nosso tempo está, né, aqui no... Exatamente, eu já ia levantar uma plaquinha aqui. Isso. Então, aqui o imposto sobre transação causa-morte, o ITCD, não sei se o doutor Igor quer, né, fazer mais alguma consideração. Eu vou ser bem breve aqui, mas pequenas considerações, porque não vai dar para entrar muito por causa do tempo. O Jefferson ia falar alguma coisa? Tem alguém perguntando? O doutor Leonardo Alvim, que hoje está participando conosco, né, da parte tributária também, ele quer, depois que você falar, Mascarenhas, uma oportunidade para poder falar sobre questões relacionadas a tributos. Perfeito. Eu vou falar bem da prática aqui. Nós temos 180 dias para pagar o imposto. Porém, se pagar com 90 dias, teremos 15% de desconto. A alíquota em Minas Gerais é 5% sobre o valor do bem avaliado pela Secretaria de Fazenda. Essa questão dos 90 dias vale a pena chamar a atenção, que é o seguinte, geralmente, um procedimento dentro da Secretaria de Fazenda demora 1 ano, 2 anos, mas você que tem esses prazos para pagar nos 180 dias com desconto, sem desconto, você tem que apurar, fazer um DARF e recolher. Caso contrário, se for aguardar os trâmites ou pela diferença, você vai pagar multa, juros e algo mais. É interessante frisar isso, porque às vezes a gente faz a declaração, espera a secretaria fazer a avaliação, ela faz após os 180 dias, você vai pagar multa, juros, como se não tivesse proposto antes. E da mesma forma no imposto. Então, se alguém tiver alguma dúvida a mais, eu fico à disposição. O doutor Leonardo também vai falar, mas não vou entrar muito porque isso aqui é um caso que a gente poderia ficar horas e horas e horas discutindo aqui, até por experiência que nós já tivemos aqui,
e não esgotaria o assunto. Doutor Leonardo, pode fazer suas interferências para poder trazer mais, enriquecer o nosso debate aí, por favor. Bom, primeiro queria agradecer a participação aí, que me convidaram, e é um prazer estar aqui com vocês, com os outros colegas aí. Estava ouvindo aqui atentamente meu amigo Omar com as explicações, e eu não vou atrasar o encontro nosso, eu só vou comentar rapidamente sobre um assunto que a gente vê muito acontecer em inventário, do ponto de vista tributário, que é envolvendo os valores de bens no momento das transmissões. E isso acaba, muitas vezes, trazendo consequências muito ruins para as partes em termos de repercussões do imposto de renda. Porque no momento em que se apresenta a declaração, como o doutor Igor mencionava ali no ITCD, devem ser atribuídos valores aos bens, e ainda assim a Secretaria de Estado de Fazenda usualmente faz uma avaliação que hoje fica bem próxima da realidade, não é? Não existe mais aquela defasagem de outros tempos em que eles aproveitavam guias de IPTU, né, doutor Igor, e usavam aqueles valores muito aquém da realidade. Hoje eles usam, só para ter um exemplo, imóveis. Não usam a base IPTU, usa para fins de ITBI. Sim. Que geralmente, nos casos que eu tenho, está de 3% a 4% acima do valor de mercado. Pois é. Pode impugnar, fazer, mas é uma coisa bem complexa. E tem outros casos também, uma avaliação de empresa, que eles fizeram uma avaliação de empresa por fluxo de caixa descontado. É uma coisa assim, surreal. Ia chegar a um valor... Nós tivemos uma longa discussão, tal, mas é uma coisa assim, surreal a forma que eles estão fazendo. É meio empírica, às vezes, e pode trazer grandes prejuízos. E na maioria das vezes, você chega um tempo que você prefere pagar para sair do inventário do que você continuar na briga e ficar com o patrimônio preso, aquele desgaste, aquela ponta de espada na cabeça por resto da vida. Então é uma coisa muito complexa mesmo. Sim. E o problema que acontece, muitas vezes, por desconhecimento das pessoas, é que, feita essa avaliação pelo Estado, não é? E desde que não haja impugnações a serem feitas, as pessoas pagam o ITCD sobre aquela avaliação, e na hora de se fazer a partilha, alguns acham que aquele valor usado para efeito de ITCD precisa ser utilizado na partilha. E é aí que vem as repercussões negativas do imposto de renda, porque ao invés de se repetir o valor que constava nas declarações de renda do falecido, as pessoas colocam o valor da avaliação do Estado, entendendo que aquilo ali é quase que compulsório de ser utilizado. E, não sabendo das repercussões, vão ser surpreendidas anos depois, dentro do prazo decadencial aí, com autuações da Receita Federal, cobrando imposto de renda sobre um ganho de capital que poderia ter sido evitado caso fosse simplesmente repetido o valor da declaração, sendo certo que não existe nenhuma ilicitude nisso aí. É a opção de não se realizar no momento da transmissão hereditária aí, aquele ganho de capital. Então, essa opção de repetir o valor da declaração, não usar o valor avaliado pelo Estado, é a melhor saída para se escapar do ganho de capital. E alguns podem dizer que isso aí é mera postergação do problema, mas a gente tem que lembrar que existem as hipóteses de isenção do ganho de capital, do imposto de renda sobre ganho de capital. Então, digamos que um herdeiro fique com um imóvel residencial, ele pode perfeitamente usar esse imóvel, vendê-lo, né, e utilizar os recursos dentro de 180 dias para comprar um outro imóvel residencial, e essa é uma hipótese que vai isentá-lo do ganho de capital. Ao passo que, se ele repetir o valor do ITCD, ele automaticamente está obrigado a recolher esse imposto de renda. Então, era só essa observação que eu queria fazer. Obrigado aí pela abertura, gente. Isso traz grandes dúvidas, realmente, no final, na hora, gera grande
gera grandes repercussões, né? Porque na hora que você está fazendo o ITCD, você fica travado, você não tem como fazer esses ajustes. Você tem que fazer o que a Secretaria de Fazenda determina, e depois tem essas repercussões. É importante sempre ter né, essa segunda expertise, vamos dizer aí, que é do tributarista, para fazer esses ajustes. Gente, mas muito bom. Não estou finalizando, não, mas aproveito aqui o ensejo do Leonardo ter falado, Leonardo Alvim, né? Igor, quem está falando agora, tinha um tempo que eu não falava aqui. O Leonardo é está com uma coordenação tributária do escritório, né? Um colega muito forte aí nessa área, que nós temos muito a caminhar juntos, viu? Para mostrar isso para os demais aí. E vamos em frente. Achei que o tema foi tratado de uma maneira maravilhosa, e o que começava até como um tema de muita gente pensando assim, que estivesse limitado aos trilhos do direito de família e tal, nós vimos aí uma inter-relação forte, né? E que há, de fato, com o processo, com o civil, com toda a ordem material e processual, e não há realmente um ramo do direito que não se entrelace firmemente com essas considerações e questões de um inventário, né? De uma sucessão. Muito bom, e obrigado a presença de todos, e vamos continuar aí para dar finalização, vocês aí, Omar, Jefferson. Ok. Pode continuar, Omar, por favor. Bom, então, pensando aí tendo em vista o nosso tempo e com o objetivo de manter o que pensamos para as nossas conversas, né, respeitar aí o tempo de todos, então vou só fazer mais uma outra consideração aqui e volto a palavra para o Dr. Jefferson. Então, pessoal, uma questão que eu queria fazer, uma distinção que eu queria fazer aqui também, e até a doutora Miriam me perguntou, em relação ao falecimento. A situação é bem diferente quando o falecimento ocorre durante o trâmite processual e quando o falecimento ocorre antes da propositura da ação. Se, pensando na recuperação de crédito, por exemplo, já vimos que se eu ainda não propus a ação e descubro que o devedor morreu, a ação vai ser proposta contra o espólio. Agora, se eu já propus a ação e ele falece durante o processo, aí sim vai ter que ser feita a habilitação. O espólio vai ser habilitado no processo. E, obviamente, se a partilha já tiver ocorrido, aí sim é que chamaremos, a habilitação vai ser feita pelos herdeiros. Já falando um pouquinho aí, então, das citações e impugnações, rapidamente apresentadas as primeiras declarações. Você volta só uma, por favor, Jefferson. Apresentadas as primeiras declarações, os interessados, os sucessores que não fizeram parte, que eventualmente não fizeram parte dela, porque é comum os sucessores, em concordância com o inventariante, também assinarem as primeiras declarações, também participarem, mas aqueles que não participaram, eles vão ser citados para apresentar a sua eventual impugnação. Detalhe aqui, o CPC de 2015, ele alterou o prazo. Antes, o prazo passou a ser de 15 dias, o prazo era de 10, passou a ser de 15, e outra alteração, o CPC de 73 determinava que os interessados residentes na comarca seriam citados pessoalmente, os outros seriam citados por edital. O CPC de 2015 acabou com isso, agora todos os interessados, todos os sucessores serão citados por carta e será publicado o edital nos termos do 259, inciso 3. Se eventualmente alguém se sentir preterido, ou seja, eu sou sucessor e não consto das primeiras declarações, artigo 628 do CPC, ele poderá requerer a sua habilitação
no inventário. Ah, mas eu só descobri agora e o inventário já foi finalizado com a partilha. O que eu faço? Não existe mais o inventário. A partilha já foi feita. A ação de petição de herança. Vai propor uma ação específica, chamada de ação de petição de herança, com o objetivo de ver reconhecida a sua qualidade de herdeiro e, consequentemente, exigir seus direitos. Essa é uma das causas de rescisão da partilha. Se o pedido for procedente na petição de herança, a partilha vai ser, então, rescindida. E aí, né, falando rapidamente da partilha, o CPC ele trouxe algumas regras que não constavam do CPC de 73, mas muitas delas correspondem a uma repetição do que já determinava o Código Civil. Tá? Então, por exemplo, o artigo 649 do CPC de 2015 repete o artigo 2019 do Código Civil. Ele determina que os bens insuscetíveis de divisão cômoda, aqueles bens que não podem ser divididos entre os sucessores, se eles não couberem no quinhão do cônjuge ou no quinhão de algum herdeiro, de um só herdeiro, eles vão ser, então, vendidos judicialmente. Ok? Vão ser licitados entre os próprios sucessores ou vendidos, alienados a terceiros. E aí, por fim, né, só uma consideração sobre o arrolamento, para não adiantar muito. O arrolamento é um procedimento simplificado. Ele está previsto aí no artigo 659, nos artigos 659 e seguintes do CPC. O arrolamento é possível inicialmente em duas situações. Primeiro, quando houver partilha amigável, artigo 2015 do Código Civil, os sucessores eles fazem uma partilha amigável, né, são todos capazes e celebram uma partilha amigável. Nessas condições, é possível utilizar o procedimento mais célere do arrolamento. É um procedimento bem mais célere, bem mais rápido. A outra possibilidade é no caso de adjudicação, havendo um único herdeiro, ele faz o pedido de adjudicação e esse pedido de adjudicação ele vai tramitar também pelo procedimento de arrolamento, por esse procedimento mais célere. E aí nós temos também a possibilidade de arrolamento sumário nos inventários cujo espólio, né, cujos bens que compõem o espólio têm um valor inferior, igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, então é um valor significativo. E agora, o CPC de 2015 trouxe uma novidade, artigo 665, prevendo que o inventário ele também será processado na forma do arrolamento sumário, ainda que haja interesse de incapaz, desde que todos os envolvidos concordem, que o Ministério Público concorde e que o valor seja inferior a 1.000 salários mínimos. E só para finalizar aqui, a possibilidade de cumulação de inventários. O CPC de 2015, essa possibilidade já existia no CPC de 73, e o CPC de 2015 organizou melhor isso, tornou mais simples, né, mais compreensível essa cumulação. Tá bom, pessoal, o tema é muito extenso, eram essas as considerações que eu queria trazer para vocês. Okay? Então, muito obrigado, e aí volta a palavra ao professor Jefferson. Obrigado, doutor Omar. Tem um último painel aqui sobre partilha e acumulação de inventários, caso queira, mas antes disso, Omar, eu só queria fazer... Tem um pedido aqui de mão levantada, eu não estou vendo quem é, mas eu queria só fazer um paralelo... O Andrei? Paralelo isso. Que o doutor Igor Maciel também faz, eu construo muito na academia com os alunos,
que é exatamente a situação da pessoa jurídica com a pessoa física. E nós temos a situação falimentar, nós temos a morte da pessoa natural, né? Não é novidade, isso é até regulamentado, o próprio Código Civil fala que é atribuído os direitos de personalidade à pessoa jurídica, no que couber, os que têm a pessoa natural. Então, o caminho, a linha é única, é nascimento e encerramento, né? E dentro disso aqui nós temos que fazer as liquidações, né? Porque passou a vida daquela pessoa, seja jurídica ou seja física, o caminho aí eu tenho um pouquinho de diferenças dentro desse contexto, né? E após o evento final aqui eu tenho que fazer as liquidações. Na pessoa jurídica eu também tenho a situação de habilitações, de levantamento de patrimônio, levantamento de dívidas e liquidar e pagar. Após eu faço as baixas de estilo, né? Receitas aí diversas para poder encerrar. A pessoa natural, o doutor Omar expôs aqui com maestria todo o caminho, e mesmo sendo um inventário negativo, é uma formalidade, como diz o outro, né, para ter uma passagem tranquila desta vida, né? Temos aí algumas atualidades, antes de passar a palavra final, não vou ler para não esgotar nosso tema, muita coisa, assim, de ontem, basicamente, que a gente juntou, né, em relação a projetos de lei muito bacana que a nossa área de RIG, que o doutor Henrique está buscando, trazendo para situações relacionadas a recursos e decisões muito importantes para todos os setores que nós atuamos, então vale a pena dar uma lida aqui nessas decisões super recentes. Acho que a mais antiga que está aqui deve ter 15 dias, sempre no nosso seminário, tá? Então, agradeço, passo a palavra aos demais colegas. O Omar quer dar mais uma palavrinha aí, depois aos demais. Muito obrigado. Eu queria só salientar, Jefferson, aproveitando o tema, né, inventário e partilha, a necessidade cada vez maior de se fazer um planejamento sucessório. Não só sucessório, mas também familiar. Mas como estamos tratando de inventário e partilha, então aqui no escritório nós temos atuado muito nesse sentido de organizar tanto a questão familiar quanto a questão sucessória. Há várias possibilidades, há muitos caminhos, há muitos institutos que podem ser utilizados, e aí, dependendo da situação específica de cada um, de cada família, de cada pessoa. Mas é cada vez mais interessante, cada vez mais importante pensar nisso e organizar essas questões. Pois é, gente, muito bom. Gostei bastante hoje da nosso debate. Teve uma síntese muito precisa e inteligente, bacana. A gente vai cada vez mais assimilando aí, né, melhorando esse espírito nosso desse bate-papo mensal. E já estou querendo convidar todos vocês. Agradeço antes de tudo a presença de todos, né, que estão aqui conosco hoje, e que o próximo seminário estamos pensando, né, em trazer fortemente aí a situação da nova lei de falências. Vamos abrir esse parênteses aí, ou até fazermos paralelamente em datas próximas, mas eu creio que seja no próprio seminário, fazemos na data do nosso próprio seminário para nós tratarmos da nova lei de falências, perspectivas, né, que a gente vê de mercado, de direito, de jurisprudência, de acontecimentos. Eu acho que vai ser um tema muito importante. Vamos aí fazer um compilado de opiniões para analisarmos perspectivas, inclusive econômicas. O que vai acontecer com o direito? O que a gente pensa de acontecer com o direito no que a gente chama pós-pandemia fisiológica, biológica, enquanto doença, né? Porque a crise econômica, eu creio que a onda está chegando. Então, como é que nós vamos visualizar isso aí? E é um tema que vai estar absolutamente recorrente, porque muitas empresas vão recorrer a esses meios de recuperação judicial, muita falência. Será que o judiciário está preparado? O que as novidades trazidas pela lei trarão de um direcionamento novo? Não vamos passar por definições, etc. Vamos comentar essas perspectivas do que vem pela frente.
Não vão perder, não, que essas cenas dos próximos capítulos prometem, viu? Ô, Igor, só uma sugestão que me veio à cabeça agora. Quem sabe os participantes que tiverem interesse de algum tema, alguma parte específica, já enviar uma pergunta, alguma coisa, até para a gente direcionar a nossa apresentação, já vim com essa questão respondida, né? Quem sabe isso? Me vê à mente agora. Não, eu acho bacana. Quem, né, quiser mandar antes aí para o Jefferson, para a Priscila, que conduz muito bem isso, não há problema. E mais, eu acho que a pessoa pode construir uma participação. Todos os colegas que estão aqui assistindo têm franqueada a palavra, a opinião. É muito grato quando vem um colega e, olha, vou querer fazer uma participação disso aqui, sobre minha visão, sobre minha prática nisso, sobre o que aconteceu e o que eu queria, a opinião do grupo. E se fizer antecipadamente a organização disso, acho que melhor ainda, né? Melhor ainda, né? E se quiser também dar direcionada para o tema, para que a gente visualize e trate daquilo a contento, também possível. A casa é nossa, gente, e estão precisando muito incentivar aí a participação de todo mundo de maneira verbal e visual, né? Para democratizarmos muita situação, tá? Um grande abraço a todos, alegria sempre tê-los por aqui. Vamos em frente, tá? Passo a palavra a quem mais queira falar alguma coisa. Eu acho até pelo tempo, né? Já são 11h20, o Andrei tinha levantado a mão e abaixou. Então, acho que a gente já se esgota. Eu ainda quero perguntar, doutor, se tiver possibilidade. Por favor. É bem rapidinho a pergunta. Primeiro, bom dia a todos. No seguinte, no caso da morte presumida, seja por decretação de ausência ou sem a decretação de ausência, o prazo para abertura do inventário, ele vai da data da decisão judicial que determinou a morte presumida ou a partir do momento do registro no cartório daquela decisão? Há uma discussão em relação a isso, Andrei, mas o entendimento que tem prevalecido é no sentido de que a sucessão ela é considerada aberta no instante em que transita em julgado a decisão que declarou. Entendi. Então, no caso da barragem de Brumadinho, mesmo sabendo que pode ter sido a morte na destruição da barragem, vai a partir da data do deferimento do magistrado. Sim, porque aí a presunção ela depende de manifestação judicial, tá? Ela não é automática. Então, vai do trânsito em julgado. Perfeito. Obrigado, doutor. Nada. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Bom dia, doutor Leonardo, que participou conosco hoje. Obrigado, muito bom. Participe sempre. Né? Doutor Omar, pela brilhante explanação. Ótimo. Doutor Igor Maciel, doutor Igor Mascarenhas, obrigado. E demais amigos integrantes aqui do escritório, parceiros, obrigado a todos vocês. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado, gente. Parabéns aí pela organização, Jefferson. Bom dia, gente. Um grande abraço a todos. Parabéns a todos. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Sempre um prazer conversar com vocês. E só lembrando que essa gravação vai ser remetida, né, gente? Para quem quiser assistir de novo, passar isso a outras pessoas, ok? Depois, provavelmente, a doutora Priscila vai mandar isso a vocês. Então, vamos. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Encerrando a gravação.